Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao módulo 5 do Seminário Teológico Palavra de Vida. Estamos estudando sobre pneumatologia ou paracletologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Hoje, na videoaula 6, nós vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Antes de iniciarmos a aula e até mesmo antes de fazermos a revisão breve da última aula, eu gostaria de fazer um comentário muito importante a respeito do nome de Jesus, do nome do Espírito Santo, né? De um dos nomes atribuídos ao Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, conforme está em João capítulo 14, versículo 17. O texto bíblico diz assim: o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui o texto bíblico diz o Espírito da Verdade. Eu estou chamando atenção para isso porque em alguns momentos a gente pode se deparar com uma tradução dizendo o Espírito de Verdade. Mas o Espírito de Verdade não corresponde, irmãos, ao que está escrito no texto bíblico. O Espírito Santo não é o Espírito de Verdade. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Tem até o texto bíblico aqui, está escrito aqui em grego. Eu deixei na descrição do vídeo. Conforme eu falo para os irmãos, a matéria está sempre na descrição do vídeo. Está escrito aqui assim: topneuma tes aleteias. Se você estiver lendo, na descrição você vai ver esse termo aqui. Topneuma tes aleteias. Topneuma, pneuma nós aprendemos, que é espírito, né? Topneuma, o espírito. Tes aleteias, o espírito da verdade. Esse tes aqui é um artigo definido feminino. Então, não é o espírito de verdade, é o espírito da verdade. Topneuma tes aleteias. Até algumas meninas, tem menina que recebe o nome de Aletheia. Um nome muito bonito. Aletheia significa verdade. Jesus disse que ele é Rei Aletheia, que ele é a verdade. Então, eu queria deixar isso aqui para os irmãos, essa informação, porque, de acordo com o grego bíblico, não é o espírito de verdade, como de é. Não é o espírito de verdade, mas é o espírito da verdade. Tem um artigo definido aí. É o de mais a, é o da, não é só o de. E isso tem uma diferença no português. Isso tem uma diferença porque é um artigo definido, ele está definindo. Não, é o a, os as, né? No artigo definido, na língua portuguesa, o a, os as. Aqui no caso pegou também a preposição de, ficou de mais a vira da, de mais o vira do, né? Em mais o vira no, né? A gente fala em o nome de Jesus. Você pode falar em o nome de Jesus, você pode falar também no nome de Jesus. Então aqui eu só queria trazer esse comentário para os irmãos. Então, topneuma tes aleteias, o espírito da verdade. Não tem essa questão aí de o Espírito de verdade, fazer referência ao Espírito Santo como o Espírito de verdade. Não, ele é o Espírito da verdade. Tem um artigo definido feminino ali e isso faz diferença. O resumo da aula 5, os nomes atribuídos ao Espírito Santo, nós falamos, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade,
o Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito de seu Filho, o Espírito da glória e de Deus, o Espírito eterno, o Espírito de adoção. Todos esses termos se referem ao Espírito Santo nos textos bíblicos. Agora, na aula de hoje, a matéria nova, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Introdução. Pode-se considerar, a título de ilustração, nós podemos dizer aqui, né, que o ministério do Espírito Santo tem início em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus conclui o seu ministério em Apocalipse, capítulo 22, 17. O texto bíblico diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Permita-me até fazer uma correção, né? Eu disse que o Espírito de Deus conclui, vamos colocar melhor. A Bíblia registra o início do ministério do Espírito Santo em Gênesis capítulo 1, versículo 2. É quando é a primeira menção que se faz ao Espírito Santo, e vai até Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, conforme veremos daqui a pouco, mais detalhadamente, alguns momentos que a gente vai ilustrar sobre essa ação do Espírito Santo. Mas não necessariamente que o Espírito Santo concluiu o seu ministério. Ele não concluiu, vamos corrigir isso aqui. Por que ele não concluiu? Porque a Bíblia diz que é de Gênesis até Apocalipse. Gênesis capítulo 1, versículo 2, até Apocalipse 22, versículo 17, que faz a menção do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele continua hoje, porque hoje nós estamos vivendo no Novo Testamento, e hoje o Espírito e a noiva diz, vem, né? Vem, Senhor Jesus, não é? Jesus ainda não veio, então o Espírito Santo, que habita na noiva, que é a igreja, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. O Espírito Santo habita na igreja e hoje ele está com o ministério terreno. Hoje o Espírito Santo ele continua com o seu ministério. Por isso que eu falei que ele não concluiu o ministério em Apocalipse 22, 17. Mas é porque é a última vez na Bíblia que se refere a ele, né? Apocalipse 22, 17. É a última vez na Bíblia que se refere ao Espírito Santo. E a primeira é Gênesis capítulo 1, capítulo 1, versículo 2. Mas aqui o Espírito Santo hoje ele está atuando, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, levando vidas até a presença de Deus, revestindo a igreja de poder para poder pregar o evangelho, dispensando dons espirituais e também os dons ministeriais, levantando obreiros para a obra de Deus. Então o Espírito Santo está em pleno vapor, ele está em plena atividade hoje na terra, atuando na igreja, preparando um povo que será arrebatado pelo Senhor Jesus. Amém? E após o arrebatamento, acontecerá a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação, a última semana de 7 anos, que é a última semana da profecia de Daniel. 69 semanas, porque Daniel tem a profecia das 70 semanas que vão acontecer sobre o povo de Israel. 69 semanas já aconteceram. Então, desde quando Jesus ele entrou montado ali naquele jumentinho, né? Foi recebido, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ali até a sua crucificação, depois do Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, e hoje nós estamos vivendo, até hoje, no presente momento, e até no dia do arrebatamento, nós estamos vivendo o período
da igreja, o período da graça, a dispensação da graça, o período da igreja, o tempo dos gentios, o período no qual nós temos a nossa salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, entre a 69ª semana e a 70ª semana, que é a 70 semana, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, sendo que cada semana deve ser entendido como uma semana de 7 anos. Por isso que a grande tribulação vai durar 7 anos. Entre a 69ª e essa 70ª semana, nós estamos vivendo a dispensação da graça, o tempo dos gentios, o período da igreja. Quando a igreja for arrebatada, a 70ª semana vai ter início, que são 7 anos da grande tribulação. Esses 7 anos da grande tribulação, os acontecimentos, tudo vão convergir para cima de Israel. O cumprimento da profecia é em cima de Israel. Mas todos aqueles que ficarem, né, todos os gentios que ficarem, porque rejeitaram Jesus, vão estar dentro do problema e vão participar da grande tribulação. Amém, irmãos? Então, nesse período da igreja, preparando o povo para o arrebatamento, nessa dispensação da graça, nesse tempo dos gentios, nesse intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, que é a última semana de 7 anos da grande tribulação, entre esse período aqui, nesse período da dispensação da graça, o tempo da igreja, o Espírito Santo está convencendo os homens, levando os homens ao arrependimento, para aceitar Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, convencendo eles do pecado, da justiça, do juízo, levantando obreiros para a igreja, dispensando dons ministeriais, dispensando dons espirituais, preparando e santificando uma igreja que será arrebatada pelo Senhor Jesus. Amém? Então, mais uma vez, corrigindo o nosso comentário no início, o Espírito Santo não concluiu ainda o seu ministério, ele continua o seu ministério, porque nós estamos, na verdade, vivendo ainda um novo testamento, amém? A nova aliança em Jesus Cristo. Então, mas hoje o nosso foco é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui alguns textos, está na descrição do vídeo, falando sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no ato da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na eternidade, o Espírito Santo convenceu o Verbo para que ele se oferecesse como sacrifício. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o sangue de Cristo, Jesus, pelo Espírito eterno, um mover, um agir do Espírito Santo no Verbo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E aqui nós vemos, não é, a presença da Trindade nesse versículo: Cristo, o Espírito Santo e Deus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, lá na eternidade, o Verbo foi comovido pelo Espírito Eterno, e ele disse: eu vou me oferecer a ti. Lá em Salmos está escrito: porque sacrifícios e ofertas não quiseste, por isso um corpo me formaste. Foi quando o Verbo se encarnou
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e na plenitude do tempo Jesus nasceu de mulher, ele nasceu de mulher, ele veio nascido de mulher, e ele fez o ministério, cumpriu o ministério dele e a obra de salvação na cruz do Calvário. Tudo isso começou lá na eternidade, quando o Espírito Santo convenceu, moveu o Verbo divino, e o Verbo disse: eu vou me sacrificar para a salvação da humanidade. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que precisamos valorizar Jesus, amém? Eu me preocupo muito, irmãos, porque às vezes a gente tá dando aula e começa a fluir essas coisas, e a gente tem que falar, a gente precisa levar essa mensagem que Deus está dando, e muitas vezes a gente fica temeroso, preocupado, porque pode prolongar a aula pode ficar longa, mas é necessário, amém? Eu tenho certeza que é Deus que está falando, nos ensinando, em nome de Jesus. Então nós falamos aqui sobre o Espírito Santo no ato da criação, falamos do Espírito Santo lá na eternidade, quando ele moveu o Verbo para se oferecer, sacrifício e oferta não quiseste, por isso um corpo me formaste. Na plenitude do tempo, Jesus nasceu, vindo de mulher, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, isso é a revelação do plano da salvação. O plano da salvação começou com o Espírito Santo, meus irmãos. O plano da salvação começou com o Espírito Santo, quando ele moveu o Verbo para o Verbo se oferecer por sacrifício, porque Deus já não aceitava mais os sacrifícios dos animais, porque eram sacrifícios imperfeitos, eram sacrifícios ineficazes, mas Hebreus diz que o sacrifício de Jesus é perfeito e eficaz e vale para sempre, aleluia, glória a Deus. É por isso que é o sangue da nova e eterna aliança. Jesus é a última aliança entre o homem e Deus. É só em Jesus que nós temos a aliança com o Senhor agora. Não há outra aliança e não vai haver mais. Jesus disse, é o sangue da nova aliança. Paulo disse no texto de Coríntios sobre a ceia do Senhor, ele disse que é o sangue da nova e eterna aliança, nova porque antigas alianças aconteceram, eterna porque a partir de agora não há mais nenhuma aliança, não há mais nenhuma aliança de Deus com o homem. As alianças antigas passaram, agora existe uma superior aliança, a superior aliança que Deus fez por meio de seu Filho Jesus Cristo. E Paulo diz, Jesus é a aliança entre você e Deus, entre mim e Deus. Jesus é a aliança, meus irmãos. Glória a Deus. E a obra da salvação foi consumada na cruz do Calvário, quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, o que tinha que ser feito foi feito, o preço foi pago. Agora o plano da salvação, que Hebreus 9,14 diz que começou lá com o mover do Espírito Santo, agora está concluído no tetelestai de Jesus Cristo, no está consumado. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Grande é o mistério da fé, né? Como diz Paulo, grande é o mistério da fé, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Glória a Deus, aleluia. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não tinha morada permanente no homem, porque ainda não havia perfeita remissão dos pecados. Isso só aconteceu após a morte de Jesus Cristo,
onde o seu sacrifício foi perfeito e eficaz, valendo para sempre. Hebreus 9, capítulos 23 a 28. Por isso o Espírito Santo não habitava nos servos de Deus, mas neles permanecia momentaneamente para, através deles, realizar alguma missão ou prodígio. Após a realização dessa missão, ele se retirava. Veremos a seguir alguns episódios que nos mostram como agia o Espírito de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava. Hoje, Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vai habitar para sempre convosco. Jesus disse isso. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, depois ele saía. Ele não habitava, porque ainda não havia a perfeita remissão dos pecados. Somente depois da remissão dos pecados é que ele veio habitar para sempre conosco. Quando Jesus enviou o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, amém? No dia ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, a ação do Espírito Santo em algumas passagens bíblicas. Na vida de José, o Espírito Santo capacitou José para vencer a tentação e para torná-lo o supervisor geral da nação egípcia. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Gênesis 41, versículo 38. Na vida de Bezalel, Deus deu habilidade, inteligência para Bezalel fazer trabalho com arte, né? Ele foi um artífice. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze e lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Lavores é trabalho, né? Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 5. Olha que interessante. Na habilidade do artífice de trabalhar madeira, de trabalhar ouro e prata, o Espírito Santo tinha dado essa habilidade para Bezalel. Assim como hoje, né, irmãos? Quando a pessoa tem aquela habilidade com os instrumentos, com os louvores, compor música, né? Compor louvores, estamos trazendo para a óptica espiritual, cristã, não é? Porque também há dons, os dons naturais também. Pessoas às vezes têm habilidade de música, de composição, de ser um bom atleta, qualquer que seja a modalidade, aquilo ali é um dom natural que ele tem, mas que o Espírito Santo pode aperfeiçoar esse dom natural, amém? Para engrandecer, para capacitar, né? Na vida de Josué, Números 27, 18 e Deuteronômio 34, 9. Capacitou Josué a conduzir o povo na conquista da terra de Canaã. Então, na vida de José, de Alalel, né? Agora de Bezalel, melhor dizendo. Bezalel, José, na vida de Josué, capacitou Josué a conduzir o povo na conquista da terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio 34, 9. Juízes 3:10, Otiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. O povo de Israel rendeu culto a outros deuses, desviando-se assim dos propósitos de Deus. Então a ira do Senhor se acendeu e Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, escravizou Israel por 8 anos.
Escravizado, o povo clamou ao Senhor, que ouvindo, suscitou um libertador chamado Otiniel, que era filho de Kenaz. Movido pelo Espírito do Senhor, julgou a Israel, saiu à peleja, e o Senhor entregou a ele o rei da Mesopotâmia. Após esse episódio, o povo daquela terra experimentou 40 anos de paz. Que bênção, meus irmãos! 40 anos de paz, né? Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. O período dos juízes, se eu não me engano, é algo em torno de 300 anos, 320 anos, todos os juízes, né? Na vida de Gideão, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os abiezritas se ajuntaram após dele. Juízes capítulo 6, versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Gideão foi revestido do Espírito do Senhor. O casamento de Sansão. Após ver uma jovem filisteia, Sansão dela se agradou, tendo falado aos seus pais que apenas dela se agradaria, saiu com eles a caminho de Tina, onde a jovem se encontrava. Chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, saiu ao seu encontro. Tomado pelo Espírito do Senhor, Sansão o matou, mas não disse nada a seus pais. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou, o leão, né? Como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Juízes capítulo 14, versículo 6. Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Os filisteus se acamparam contra Judá, procurando amarrar a Sansão. Os filhos de Judá, temendo os filisteus, foram a Sansão, e esse se deixou amarrar por eles para ser entregue aos seus inimigos. Apenas pediu que os filhos de Judá não se acometessem contra ele. Assim Sansão foi entregue aos filisteus após ter sido amarrado com 2 cordas novas. Os filisteus, por sua vez, saíram ao seu encontro, jubilando, mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que usando uma queixada de jumento, feriu a 1000 homens. O texto bíblico de Juízes capítulo 15, versículo 14, diz assim: Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Samuel enviado a Jessé. Deus enviou Samuel à casa de Jessé, pois de um de seus filhos ele havia se provido de um rei para reinar em Israel. Os filhos de Jessé se apresentaram a Samuel e passaram por ele, mas a nenhum deles deu o Senhor ordem a Samuel para ungir. Quando Davi, um jovem ruivo de belos olhos e de boa aparência, se apresentou diante de Samuel, disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Eu gosto sempre de falar para os irmãos que a gente fala 1 Samuel, o numeral no Antigo Testamento, ele é lido no masculino. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. É assim que lê o livro corretamente, irmãos. Por quê? Porque está implícito a palavra livro. Então, 1 Reis ou 1 livro de Reis. 1 Crônicas ou 1 livro de Crônicas. Falar assim, primeiras de Crônicas, segundas de Reis. Está errado, o modo correto não é esse. É 1 Reis, 2 Reis ou 1 livro de Reis, 2 livro de Reis.
O numeral no Antigo Testamento é masculino, está implícito a palavra livro. No Novo Testamento, o numeral é feminino, porque está implícita a palavra carta ou epístola. 1 Tessalonicenses, 1 João ou primeira epístola de João, segunda epístola de Pedro, primeira Coríntios ou primeira carta aos Coríntios. É interessante, isso faz parte da bibliologia. A gente estuda essa leitura dos livros na bibliologia, mas eu sempre gosto de falar e repetir para a gente ir gravando esse detalhe, né, irmãos? Para a gente poder fazer sempre o melhor para o Senhor, amém? Conforme foi mencionado, durante esse período, o Espírito Santo não habitava permanentemente no servo de Deus. O Salmo 51 fala sobre Davi e o profeta Natã, quando esse veio ter com ele, depois de Davi haver possuído a Batseba. Segundo Samuel, ou segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 15. Davi, profundamente arrependido, faz uma oração a Deus nos seguintes termos, conforme está registrado no versículo 11: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Hoje nós, como crentes do Senhor Jesus, não devemos falar isso. Ah, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. A gente não deve falar isso. Deus, ele não vai tirar o Espírito Santo de nós. O Espírito Santo, ele veio para habitar para sempre conosco. Amém, irmãos? Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Amém? Às vezes, irmãos, às vezes orar, Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Deus não vai fazer isso, meus irmãos. Jesus morreu por nós naquela cruz. O preço foi pago, foi alto. Foi não só de dor, mas de humilhação também. Humilhação, eu já falei isso aqui, quando veio e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus fala: poxa, eu sou o Filho de Deus. E ele fala para ele, me provoca desse jeito, mas se eu descer da cruz, a obra da salvação não vai ser feita. Não foram os pregos, irmãos, que seguraram Jesus naquela cruz. Não foram os cravos romanos que seguraram Jesus naquela cruz. Foi o amor que ele teve por nós. Foi a misericórdia que ele teve por nós. Porque se Jesus tivesse descido da cruz, não existiria o tetelestai, o está consumado. E eu já falei isso para os irmãos, nós devemos sempre dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor não desceu daquela cruz. Glória a Deus. Continuando aqui, irmãos, atualmente, no Espírito da graça em Jesus, não devemos mais fazer essa oração: Senhor, não retira de mim o teu Espírito, pois o Espírito Santo não se retira mais do servo de Deus, uma vez que ele veio para ficar para sempre conosco. Ele pode ser apagado, como disse Paulo, o apóstolo Paulo: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses, ou primeira carta aos Tessalonicenses, ou primeira epístola aos Tessalonicenses. Aqui o numeral é feminino, porque é carta aos Tessalonicenses, epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não apagueis o Espírito. Paulo também disse, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em vez de nós apagarmos o Espírito Santo, nós devemos nos encher do Espírito Santo. Apagando o Espírito Santo, estaremos limitando a sua atuação em nossas vidas. Jamais devemos nos esquecer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas se andarmos em Espírito, jamais satisfaremos os desejos de nossa carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 22. Então, a questão é essa, se a gente vai escolher sermos homens espirituais e homens carnais. É interessante isso, irmão. Olha só, a aula vai prolongar, mas eu queria falar isso.
são três tipos de homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Olha que interessante. O homem natural é aquele homem que não teve experiência com Jesus. Ele não tem experiência com Jesus, amém? Ele é o homem natural. Ele não nasceu de novo. O homem espiritual é aquele homem que tem uma vida com Deus, está se alimentando, bebendo do Espírito Santo, né? Paulo disse que ele nos deu de beber do mesmo Espírito, né? Vamos nos embriagar não de vinho, não de bebida, não de nada nem literalmente falando, nem de coisas que não interessam, mas vamos beber do Espírito Santo, da presença de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o homem espiritual é esse homem que está cheio do Espírito Santo, que cogita pelas coisas do céu, que quer fazer a vontade de Deus. O homem natural não teve experiência do Espírito, experiência de salvação ainda, não nasceu de novo. Mas nesse meio termo nós temos o homem carnal. O homem carnal é aquele homem que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que sabe que Jesus perdoa pecados, que sabe que só Jesus é que nos dá a vida eterna. Mas ele é uma pessoa que ele dá lugar à carne. Paulo disse, eu não me lembro para quem ele escreveu, eu não posso falar para vocês como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças. Até o escritor aos Hebreus também acho que fez referência a isso, e Paulo falou isso aos Coríntios. Como criança, vocês são como crianças, pelo tempo que já passou, já era para vocês estarem recebendo alimento sólido, mas eu ainda tenho que vos dar leite. Ainda tenho que dar para vocês os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eu ainda tenho que ficar dando para vocês o beabá do evangelho, porque vocês não cresceram espiritualmente, vocês são carnais e não espirituais, mas eles tinham o Espírito Santo. Só que eles optavam para ter uma vida mais relaxada espiritualmente. Amém? É nesse sentido. Então, são três tipos de homens: o natural, que não teve experiência de salvação, o espiritual, que está procurando, se esforçando, fazer a vontade de Deus, e o carnal, que está dando lugar à carne. Ele sabe quem é Jesus, mas ele está assim, brincando, né? Não está vigiando, né? Vamos assim dizer, não está cuidando da vida espiritual, né? E é perigoso isso também, porque Paulo disse: não deis lugar ao diabo. O diabo ele anda ao nosso derredor procurando alguém para tragar. É isso que Pedro nos ensina. Precisamos tomar cuidado, sermos sóbrios e vigilantes, amém? E vivermos na presença de Deus. Então, quando a gente opta por ser carnal, a gente está apagando o Espírito Santo. E isso é perigoso, não é? Mas não que ele vai sair de nós, mas ele vai ficar reprimido. Então, quer dizer, se ele vai perder espaço, ele vai atuar menos na tua vida. Se ele atuando menos na tua vida, a carne, com suas paixões e concupiscências, vão aflorar mais, não é? Até que Deus permite acontecer alguma coisa e a pessoa vai, busca e conserta. Mas então é isso, não devemos apagar o Espírito Santo, amém? Devemos viver como homens espirituais, querendo crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Revisão da videoaula 6. Falamos de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que é quando faz a primeira referência ao Espírito Santo, e Apocalipse 22, 17, que é a última referência bíblica sobre o Espírito Santo. E ainda hoje na igreja o Espírito Santo está atuando até quando aconteceu o arrebatamento, e a igreja vai ser tirada da terra, e então vai iniciar a última semana das 70 semanas de Daniel. E essa última semana é a grande tribulação, que se aplica ao povo de Israel. Mas os gentios que ficarem vão participar do problema também, não é? Porque aí a grande tribulação vai ser para todo mundo, independente se é judeu ou gentio. Mas o foco do anticristo vai ser os judeus.
Então, no ato da criação também o Espírito Santo atuou, né, no ato da criação, na questão, né, de levar o verbo a se oferecer também, né, na eternidade, se oferecer como sacrifício. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento na vida de José, na vida de Bezalel, dando habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício, na vida de Josué, na vida de Otiniel, na vida de Gideão, na vida de Sansão. O casamento de Sansão, ele feriu no casamento de Sansão, quando ele matou o leão, né? O leão novo, e também quando ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. E quando Samuel foi enviado a Jessé e o Espírito Santo se apossou de Davi. Atualmente o Espírito Santo habita para sempre na igreja, ele não se retira. Não devemos apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amém, irmãos? Então, assim nós concluímos a videoaula 6, cujo tema é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.